Mais uma vez, bom sábado. Nós temos pouco tempo para fazermos recapitulação da lição. Vamos tentar resumir as lições. Vamos estudar a lição hoje, número 1, como a família parte de Deus. E versuário está no livro de 1 de João 3, verso 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai que fosse chamados seus filhos. Nessa lição de sábado, nós vimos que, para além de Deus conceder esse tão grande favor de nós sermos chamados filhos de Deus, Deus criou Adão e Eva, os nossos primeiros pais, e colocou lá para administrar aquilo que era dele. Deus deu para administrar o jardim, dar nomes aos animais, e deu também a responsabilidade de encher a terra. Ou seja, toda essa responsabilidade foi dada a Deus para os Adãos, né? Nesse caso passou para nós administrarmos as coisas que são de Deus, que não são nossas. Mas nessa administração ainda Deus deu mais responsabilidade ainda, de cuidar, de lavrar, de olhar para essas coisas como se fossem as coisas de Deus. Aqui diz assim: por isso devemos ser felizes, porque nós temos um Deus como Pai. Se nós temos o nosso Deus como Pai, devemos sentir felizes, porque o nosso Pai é Deus. Sabemos de quem nós temos como protetor. E aqui diz que nessa criação toda, daquela responsabilidade que Deus deu, como é que está a nossa parte, cada um de nós? O que é que nós estamos a fazer para salvaguardar aquilo que Deus tem nos dado durante a vida? Vamos passar para a lição de domingo, porque eu não tenho muito tempo, estou a tentar resumir a lição. A lição do domingo nos falou de somos parte da família de Deus. E nós vimos por descendência de Abraão, né? Por vir o Abraão, por acreditar pela fé, nós fazemos parte da família de Deus. E Jesus Cristo faz parte da nossa família, também da parte carnal, por ter vindo, nascido do homem, embora sendo 100% homem, 100% Deus, ou seja, nós temos família de dois lados. Temos família da parte carnal e temos família da parte espiritual. Deus, somos parte da família de Deus. Independentemente de nós termos conhecimento da salvação, de nós termos a nossa família, a nossa casa e tudo, ainda assim somos parte da família de Deus. Na família nós vamos ver um pai, mãe e filhos, e os filhos produzem a característica do pai. Ou seja, nunca o pai tem uma cabeça e o filho vai nascer com duas cabeças. Do mesmo jeito que nós fomos feitos à semelhança de Deus, por ele ser o nosso pai, os filhos têm que ter a semelhança do pai. Temos que nos esforçar para nós adquirirmos aquela semelhança de Deus. É para isso que Deus nos chama, porque os filhos são parecidos com o pai. Como o pastor já tinha dito, como os filhos são parecidos com os pais, nós não podemos andar no caminho torto do pai. O pai tem um caminho reto. Então, temos que procurar também andar neste mesmo caminho reto, porque nós somos semelhantes dele. Nós somos parte da família de Deus. Em contraste com muitos, né, que diz que os homens apareceram só, que Deus, quando criou, depois abandonou. Isso é hinduísmo que fala sobre isso. Depois o evolucionismo também diz que nós surgimos por acaso. Independentemente dessas seitas, nós somos criados. A Bíblia aqui diz que nós somos a criação. Acreditamos em criacionismo. E somos a parte de Deus, aquela parte da família, né? Que Deus pegou do pó da terra e formou o homem. Nós sabemos de onde nós viemos e nós sabemos para onde nós vamos. Por isso que nós devemos segurar a Deus como parte da nossa família. Não sei se alguém tem algum comentário, pode ser de 1 minuto ou 2 sobre a lição de domingo. Sim, pode ser 1 minuto no máximo, que nós não podemos passar. Sim, irmão? Falando um pouco dessa lição, o que eu pude entender é que Deus nos deu 3 recursos. Primeiro, amor a Deus. Segundo, para nós. E terceiro, para nós usufruirmos para o nosso próximo. E muitas das vezes eu pude entender nessa lição que nós, adventistas do sétimo dia, somos mais na prática. Mas a lição quer nos ensinar para nós mais na teoria. Ok, obrigado. Mais na teoria. E a lição deste ano está nos ensinando como nós devemos amar o nosso próximo. Porque nós, muitas das vezes, falamos que amamos, mas fingidamente.
Amém? Mais uma pessoa que ia comentar a lição de... Então, não havendo, vamos passar para a lição de segunda-feira, que diz que Deus é o prioritário de tudo. Aqui no meu resumo diz, Deus é dono de tudo. Tudo pertence a Deus. Proprietário. Isso, Deus é proprietário de tudo. Eu resumi, coloquei Deus é dono de tudo. Então, no livro de Salmos 50, 10, verso 2, porque diz que tudo, lá diz tudo que é meu. Conhece todas as aves do campo, tudo que há no mundo, Deus diz lá que tudo Ele cuida, tudo é dele. Deus nos fez apenas administradores das coisas. Aquilo que Deus nos deu para que nós possamos cuidar, olhar por ela. Mas nós temos que ter essa certeza que tudo é de Deus. No livro de Ageu 2, verso 8, lá diz, toda a prata, todo o ouro pertence a quem? Pertence a Deus. Então, o que nós temos? Nós não temos nada. Deus apenas nos deu para administrar. Somos apenas, e nós temos que ser bons mordomos, porque mesmo nessa parte que Deus nos deu para administrar, aquela parte que nós cuidamos, muitas vezes achamos que é o nosso. Ainda assim, nós devemos ser uma pessoa boa com aquilo que Deus nos deu. Nós devemos usar aquilo que Deus nos deu para benefício do outro, para fazer o avanço da obra do Senhor, porque o nosso tesouro não está cá na terra, nosso tesouro está no céu. Aqui na lição, continuando, diz que muitas vezes não importa o que nós temos, como nós conseguimos obter aquilo, porque às vezes nós dizemos assim, eu trabalhei fielmente, isso é meu. Mas se Deus não tivesse dado as duas pernas, nós não íamos trabalhar. Se Deus não tivesse dado fôlego da vida, nós não adquiríamos aquilo que nós temos. Então, nada é nosso. Tudo é de Deus. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa lição? Não? Sim, sim. Passa o microfone aqui à frente, se faz favor. Essa lição vem-me mostrar uma nova visão daquilo que nós somos, da graça que Deus nos dá e da misericórdia dele. Porque se nós pensamos que tudo quanto nós temos é de Deus, a nossa forma de demonstrar o amor, a nossa forma de fazer as coisas, de organizar o nosso dinheiro, a nossa casa, a nossa família, vai ser uma coisa completamente diferente. A irmã falou muito bem que nós, por vezes, nós trabalhamos, dizemos, não, este é o meu dinheiro, o meu suor, trabalhei tanto. E a forma de eu organizar o meu dinheiro vai ser completamente diferente de quando eu meto na minha cabeça dizer, não, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou é de Deus. Então, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou é de Deus. Primeira coisa, antes de levantar para ir trabalhar, vou ter com Ele. Senhor, eu entrego-me a Ti. Tudo o que eu tenho é Teu. Eu sou simplesmente uma modorma, nesse caso. Então, a nossa visão de tudo que Deus nos dá é completamente diferente quando acreditamos e aceitamos que Ele é dono de tudo. Sim, nosso irmão Adi. Bom dia, irmãos. Lá em casa, com a minha família, nós falamos num exemplo muito engraçado que dá para ilustrar bem o que é tudo é de Deus e eu ser mordomo. É como se fosse uma mãe, vou dar exemplo que é a Miriam, nossa anciã, que a Abigail quer oferecer a Miriam um presente, mas a Abigail vai pedir a Miriam dinheiro. A Miriam oferece a Abigail dinheiro, a Abigail pega esse dinheiro que a Miriam deu a Abigail e vai comprar um presente para a irmã Miriam e o irmão Michael. E é assim nós para com Deus. Deus nos dá tudo. E disso que Deus nos dá, nós ainda pegamos, entregamos um presente a Deus. Foi essa ideia que Davi trouxe muito no texto de 1 de Crônicas, não é? Tudo é de Deus e nós estamos a oferecer a Deus o que é dele mesmo. Então, esse é um exemplo que nós tiramos muito simples para explicar isso. Agradecemos o nosso irmão pelo comentário. Vamos passar para a lição de terça-feira. Recurso disponível para a família de Deus. Nesta lição, nós vimos que a maior dádiva que Deus nos deu foi Cristo Jesus. Enquanto Ele estava cá na terra, isso foi a maior dádiva que nós já recebemos. E aqui diz que, para além de Cristo Jesus, quando Jesus subiu ao céu, o que Ele disse? Ele disse que Ele vai enviar-nos o quê? Um Consolador. E nós temos esse Consolador conosco. Esse Consolador faz-nos ver quando nós fazemos coisa errada. Esse Consolador nos dá força quando nós sentimos
nós sentimos fraco. Esse Consolador nos faz lembrar que nós devemos ter a mente de Jesus na nossa vida. Esse Consolador é aquele que nos acompanha, embora nós não vemos, mas Deus nos deu esse Consolador. E aqui diz que porque Deus, está no livro de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? E deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas faça o quê? Mas tenha a vida eterna. No livro de João 1, verso 12, diz, todos aqueles que receberam é dado a vida. E essa vida deve girar em torno de Cristo. Mateus 6, verso 33. Buscai a Deus e o resto vos será acrescentado. Não quer dizer que Deus não nos mandou ser pobre. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Mas com aquilo que Deus nos dá, temos que administrar aquilo que Deus nos deu, fazer boas ações. Também nós devemos comprar uma boa roupa adequada, devemos cuidar da nossa vida, cuidar da nossa família, da nossa casa, mas os nossos olhos têm que estar postos onde? No céu, porque é para lá que nós vamos. Nós não podemos tomar o que é nosso e guardar aquele tesouro, e a lição diz que esse tesouro é como se fosse areia. Não é de nenhum valor. Mas se nós administramos aquilo que é de Deus e pegamos aquilo que é de Deus e colocamos para o avanço da sua obra, vamos fortalecer muito. E como nós temos o Espírito Santo para conosco, muitos de nós dizemos assim, eu já aceitei a fé, eu já recebi Jesus e o Espírito Santo, então eu já estou salvo. Eu fico sentado em casa à espera que posso fazer todas as coisas. Não. A lição nos disse, se nós amamos a Deus, temos que guardar o seu mandamento. Se nós estamos com Jesus, estamos com o Espírito Santo na nossa vida, nós fazemos aquilo que agrada a Deus. Sim, nossa irmã Jasmel, passa o microfone aqui à frente, faz favor. Bom dia, irmãos. Eu vejo que o cuidado que a lição está a falar, ela é um cuidado que tem a ver com só conseguirmos, com relacionamento com Deus, sentir o espírito de gratidão. Porque a lição está a falar no cuidado em todos os sentidos. Estamos a falar de todas as criações de Deus, não é? E muitas vezes, quando nós falamos desse assunto, e nós focamos muito na natureza, nos animais, no dinheiro, estamos a falar também de pessoas, não é? Estamos a falar de relacionamento um com o outro. Vemos que a lição diz que nós vivemos e nós morremos e existimos também em Deus, não é? E movemos também em Deus. Então, o que a lição está a dizer é que, por mais que nós falamos, enquanto pessoalmente não tivemos uma boa relação com Deus leva-nos a ter um espírito de gratidão e nesta boa relação nós vamos obedecer os mandamentos que Deus nos pede e um deles não é cuidar da sua criação e quando nós falamos de que cuidar da criação de Deus, nós estamos a falar especificamente e mais importante de pessoas. Amamos, ajudamos e cuidamos. Estamos a focar mais em pessoas do que qualquer outras coisas materiais. Porque se nós focarmos em pessoas, possivelmente todas as outras coisas, podemos dizer assim, seria acrescentado. Sim, passa aí o irmão comentário. Bom dia, igreja. Nessa lição é muito importante porque nós vemos que Deus nos dá tudo para o nosso sustento. Deus diz que Ele vai prover cada necessidade dos seus filhos, né? Por isso Ele diz em Salmos 23, que aqui faz menção, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, mesmo que tudo nos faltar, nós temos que ter certeza de uma coisa, Deus nunca vai nos faltar. Se nós irmos procurá-lo de todo o coração, nós haveremos de o achar. Então, nós temos que estar confiantes disso, que Deus cuida de todos os aspectos da vida dos seus filhos. Amém? Agora vamos passar para a lição de quarta-feira. Estão a me dizer que eu tenho 1 minuto. Eu vou ver o que eu consigo fazer. A lição de quarta-feira é de responsabilidade do membro da família de Deus. Com toda essa família, por isso que eu estava já na lição da terça, tentar já saltar para a lição de quarta-feira. Com essa responsabilidade da família de Deus, porque este é maior de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E muitas vezes nós
não guardamos e não fazemos aquilo que Deus gosta. Deus nos dá aquela responsabilidade de nós fazermos parte da sua família, sim, mas temos alguma coisa que nós temos que seguir para fazermos parte dessa família, que nós já somos parte da família de Deus, mas muitas vezes nós queremos fazer aquilo que nos agrada. E há muita gente que diz assim, nós já vamos para a igreja, já estamos salvos. A salvação vem de Deus, sim. Mas qual é o filho que é semelhante ao seu pai, gosta muito do seu pai e faz tudo o que aborrece o seu pai? Acha que o pai fica feliz? Se nós estamos com Deus, nós temos que... A Bíblia diz ser semelhante a Cristo. Ser semelhante a Cristo é fazer as coisas que Cristo fez, é fazer as coisas que Ele gosta, fazer as coisas que justifica esta... Mais 5 minutos? Ah, que bom. Que justifica, e o Mark já está por a mão, que nos leva a Deus. Porque nós estamos numa caminhada, essa caminhada de salvação, vamos ter muito obstáculo pelo caminho. Quando nós caímos, o que é que nós temos que fazer? Levantar e olhar para Cristo. Sim, a irmã tem 1 minuto, quer dizer 5, aproveita que é para não gastar. Glória a Deus. Então, pela graça, pelo poder do Espírito Santo, eu cumprimento todos os irmãos. Bom dia com Santa Bendita Paz, que paz de Criador esteja com todos em 2023, paz de Salvador esteja com todos e paz do Espírito Santo seja no nosso caminho, o amor de Deus seja na nossa vida para o dia da remissão. Eu creio pela fé. Tudo isso é por intermédio de Jesus de Nazareno, que Ele vive e Ele vai vivendo na vida de todos os irmãos, desde agora e para sempre. Graças e graças. Amém, amém. Então, o meu comentário é para falar sobre Mateus capítulo 6, o versículo 31, que Ele disse, não andeis, pois, inquieto, dizendo o que comeremos, o que beberemos. Aleluia, glória a Deus. O que comeremos, o que beberemos e o que vestiremos. Versículo 32 que disse, todas estas coisas o gentio precisa. De certo, o vosso Pai Celestial sabe o que necessita de todas estas coisas. Então, o versículo 33 que nos disse, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Que Deus ajude a todo o povo, em todo o universo, de norte a sul, este ou oeste, vai buscar primeiro o reino de Deus e Ele acrescenta todas as coisas. Amém, Maria Cardina. Obrigado pelo comentário. Agradeço a Deus por isso. Aqui diz que, só para terminar a lição de quarta-feira, aqui diz que quando nós somos considerados, né, aquele que planta sobre, sim, aquele que edifica na rocha, né, e aquele que edifica sobre a areia. Aqueles que estão com Cristo são aqueles que edificam a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, a gente sabe que às vezes abana, mas não derruba. O que acontece com aqueles que edificam sobre a areia? Mal vem um vento, se leva. Por quê? Porque não está alicerçado com Cristo. Sim, Mark Makengo, eu dou, irmão, 30 segundos, porque o tempo está acabando, ainda tem uma lição para passar. Sim? Sim, eu queria só realçar da seguinte forma, que fala sobre a família de Deus. Sabemos que Deus instituiu a família desde o tempo do Jardim do Éden. E a família serve de uma base da sociedade. Sem família, não podemos ter numa igreja, como o pastor acabou de dizer, a responsabilidade de reunir toda a família em torno em Cristo. Porque sem família, nós temos uma igreja destroçada, porque a união da família que forma a igreja, porque Deus instituiu a sua igreja. É isto que eu queria dizer. Amém. A lição de quinta-feira que fala do tesouro no céu, que nós possamos viver a nossa vida com Deus cá na terra, para que nós possamos acumular o tesouro no céu. Para nós devemos aproveitar aquilo que Deus nos deu e fazer bem ao povo do outro. Aqui diz que aquele que nós vimos que está nu, devemos vesti-lo. Aqueles que estão com fome, devemos alimentá-lo. Aqueles que precisam, devemos suprir a necessidade, porque Deus nos deu bem nessa terra para administrar, não só também para ajudar os outros. Vamos orar a Deus para que Ele possa nos ajudar a cada dia. Nós acumulamos o nosso tesouro no céu, porque um dia é disso que nós precisamos. Um dia, quando nós estamos com Deus na sua glória, e vamos ver aqueles tesouros que nós acumulamos no céu do que na terra. Irmão, não posso dar mais tempo, é pressão de dois lados e não consigo fazer. Que Deus nos possa abençoar.